Continuando então, galera, falando sobre o método PDCA, né? Nessa figura vocês podem verificar que há um funil, né? Por que a gente faz o uso dessa figura de funil? Porque ali se vai definir o problema, de novo, como a prof estava falando para vocês antes, se colocam ali os problemas e a gente vai fazendo a separação dele para poder chegar no objetivo fim, que é a solução, tá? Então, aqui o que está escrito para vocês é que ele é um método cartesiano, né? Então, ele foi desenvolvido por René Descartes em 1637, definido em 4 partes, busca o conhecimento científico em relação ao problema naquela época, tá? Todavia, sua evolução do método cartesiano, Walter Andrew Shewhart, em 1920, desenvolveu o ciclo Shewhart, que é o controle estatístico da qualidade, que consistia em 4 etapas. O que eu estou mostrando para vocês aqui é como ele iniciou, tá? Como se iniciou a aplicabilidade do PDCA que a gente utiliza hoje. Vem então o Deming, que foi que conseguiu popularizar aqui o nosso PDCA, e ele voltou para a operação com contribuições, o quais ele chamou de 14 princípios e 7 doenças empresariais, tá? Ele dinamizou e intensificou o ciclo Shewhart, que ficou conhecido no Japão de método Deming de administração. Na realidade, ele foi evoluindo, então, o processo PDCA, tá aí ele, bem direitinho, como a gente já conheceu lá em planejamento estratégico. Em OSM também vocês devem ter visto ele. E aqui a gente verifica de novo e volta a trabalhar com ele bem forte em sistema de gestão da qualidade, tá? Ali ele rodando, então por quê? Porque rodar, porque tu planeja, tu executa, tu verifica e tu age sempre num processo de melhoria contínua. Esse é o grande foco, tá? No Brasil e no Rio Grande do Sul, quem começou a trabalhar com esse sistema bem forte de gestão da qualidade, usando o PDCA, inclusive, foi o senhor Jorge Gerdau. Então, a Gerdau, vocês sabem que ela tem uma visão muito forte no Rio Grande do Sul, né? E no mundo todo, né? Ela é conhecida pela qualidade dela. E ele foi quem criou, né? Um dos que fundou o PGQP, que é o Programa de Qualidade, né? De Gestão da Qualidade, muito conhecido dentro do Rio Grande do Sul e utilizado de forma ampla para mostrar as empresas com maior nível de qualidade, tá? Aqui eu coloco para vocês um pouco mais falando sobre o método PDCA, então, quando o Falcone ele vem e simplifica o PDCA, evidenciando para a solução de problemas, né? Diferença entre a meta e a real, conforme a figura, usado para manutenção. Olha bem o que a gente está falando agora, ó, manutenção. E quando se fala manutenção, a gente precisa padronizar. Quando tu padroniza, tu impõe o processo de qualidade. Quando tu padroniza, tu consegue ir chegando no teu objetivo fim, que é o produto ou serviço com excelência, tá? Então verifiquem ali, ó, que nesse processo todo de PDCA dele significativo, que a gente chama, tá? Dele realmente aplicável, no Pzinho, então, de planejamento, o que a gente faz? A gente identifica o problema, faz uma análise desse fenômeno, então, na análise desse problema, análise de processo e se pressupõe, tá? E se propõe, pressupõe e se propõe um plano de ação. Logo em seguida, a gente trabalha a execução desse plano, então, se passa para a verificação desses resultados e aí se analisa o que se obteve de retorno, né, de feedback disso que foi colocado, que foi implantado, e daí a gente faz a implantação de ações corretivas. Nesse momento que tu faz a implantação de ações corretivas, o que acontece? Tu acaba fazendo um processo de padronização.
Por que tu faz o processo de padronização? Porque tu vai saber, então, o que não deu certo. De novo ali, ó, se implanta as ações corretivas. Por quê? Porque tu analisou os desvios. O que são esses desvios? Aquilo que não deu certo. Logo, tu vai de novo repetindo, implantar as ações corretivas e tu vai fazer a padronização. Quando tu começa a trabalhar com padronização, tu começa a atingir a tua excelência no que tu oferta, tá? O método de PDCA, então, para melhoria, a gente usa também o MASP. O MASP é um método de controle de processos, significa que é um caminho para atingir as metas objetivas, né? E o PDCA ele é composto de 4 fases que vocês já conhecem. É o plan, do planejamento, do de execução, check, de verificação e o action, que é a ação corretiva, tá? Na forma mais simples, reduzidas, temos as fases P, que é definição das metas e determinação dos meios para se alcançar as metas. Educação é o D, né? Educação, treinamento e execução do trabalho. O C é a verificação dos efeitos, então se obtém o feedback, né, que a gente fala, para se verificar os resultados. E o A atuação do processo em função dos resultados, e também a gente trabalha daí com a padronização, não esqueçam, tá? Lá no Azinho, a padronização. Tá aqui o PDCA, e aqui ele vem, aqui a gente mostra para vocês, né, uma página da PGQP, ó, que trabalha com o PDCA. Aqui a gente trabalha com uma forma de rodar ele, então, né? Esse aqui é o formulário que a gente utiliza. Extremamente importante entender, compreender ele, né? Então, a fase 1 ali, identificação do problema, tu define claramente qual que é esse problema, tu reconhece a importância dele. Na parte de observação, tu investiga essas características com visão ampla. Cuidem sempre para estar com a visão muito aberta, tá? Não segreguem, não engessem nenhum processo. Permitam estar com a mente aberta. Tu faz a parte de análise, então tu descobre as causas fundamentais, coloca, né, o plano de ação que é elaborar um plano para bloquear, então, as causas fundamentais. Já no DO ali a gente coloca a ação que executa o plano para bloquear essas causas, a verificação no C, né, no check, verificar se o bloqueio foi efetivo, no action a padronização e a conclusão, tá? Porque padronização para evitar que o problema reapareça. Aqui a gente verifica que existem as 3 ferramentas, né? O PDCA, o SDCA e o DMA-YC. Um complementa o outro, tá? Um complementa o outro. Olha ali a frase, o método PDCA, o método dos métodos para a solução de problemas, tá, gente? Ele é muito utilizado, simples e muito utilizado. Aqui eu trago para vocês o que é o SDCA, não tem lá na apostila, tá? O SDCA nada mais é do que a padronização pura, tá? Padronização pura. Analisem bem ele, façam a leitura ali do desenho da imagem para vocês compreender e aqui a explicação dele, né? Quais são as 4 fases do SDCA? A primeira dela é padronizar o processo para que todos executem a mesma tarefa da mesma forma, tá? Todos os envolvidos executem a mesma tarefa da mesma forma. Devem sempre estar documentadas e escritas de forma simples e praticável para que, não esqueçam, para que todos compreendam e consigam concluir a sua parte. O DO, de novo, é a execução dos padrões e orientação sobre os treinamentos, para todos os envolvidos aprender de novo a nova forma de fazer o trabalho, fazendo um acompanhamento para ajudar que essas pessoas absorvam o método. O check segue o mesmo princípio do PDCA e o action, ele age corretivamente, né? Então, a gente visualiza, vê os ajustes necessários e se coloca em prática, se treina o que se precisa treinar, se troca o que precisa ser trocado de material, enfim, se coloca em prática o todo do SDCA.